Olá, gente, sejam bem-vindos mais uma vez ao meu canal. Vamos fazer agora mais uma questão do Enem. Bom, vamos lá. Então, um controlador de voo dispõe de um instrumento que descreve a altitude de uma aeronave em voo em função da distância em solo. Essa distância em solo é a medida da horizontal entre um ponto de origem do voo até o ponto que representa a projeção ortogonal da posição da aeronave em voo no solo. Essas duas grandezas são dadas numa mesma unidade de medida. A tela do instrumento representa proporcionalmente as dimensões reais das distâncias associadas ao voo. A figura apresenta a tela do instrumento depois de concluída a viagem de um avião, sendo a medida do lado de cada quadradinho da malha igual a 1 centímetro. Perfeito? Então está aqui. Essa tela apresenta os dados de um voo cuja maior altitude alcançada foi de 5 quilômetros. A escala em que essa tela representa as medidas reais é... Ok, vamos lá. A questão está dizendo o seguinte, olha, esse gráfico aqui, ele está representando a altitude de um voo, tá bom? E aqui nós temos a distância que ele está percorrendo, tá? Então, ele saiu aqui a origem do voo, então ele subiu aqui a uma certa altitude, então durante o voo ele permaneceu nessa mesma altitude, e em um certo ponto, até chegar ao destino, ele começou a reduzir aqui, ó. Ele começou a diminuir a altitude até chegar até a pousar, tá bom? Então a questão está dizendo o seguinte, que nessa tela aqui, cada quadradinho desse aqui é igual a 1 centímetro, tá? Cada quadradinho tem um lado medindo 1 centímetro. Então, deixa eu só puxar a setinha aqui. Então aqui nós temos 1 centímetro, tá certo? Cada quadradinho aqui 1 centímetro, aqui 1 cm, cada ladinho desse aqui, tá? Então, a questão está dizendo que a tela apresentou os dados de um voo cuja maior altitude alcançada foi de 5 quilômetros. Olha, então se são quadradinhos, então essa medida aqui, essa maior altitude aqui, que é justamente, o gráfico não passa disso, tá vendo? Então a maior altitude é essa. Então a maior altitude aqui, representada, é de 5 quilômetros. Ou seja, 5 quilômetros na real estão equivalentes a 1 centímetro aqui nessa malhazinha, tá bom? Então, nós queremos saber aí a escala com que isso foi descrito, tá bom? Então, para a gente fazer a escala, o que é que você precisa fazer? Lembre-se, para você escrever, representar uma escala, sempre no numerador, ou seja, sempre na parte de cima da fração, você vai representar você vai representar a parte que está no desenho, tá bom? Então, nessa representação aqui, tá? A altura desse quadradinho aqui é de 1 centímetro, tá bom? A altura é de 1 centímetro. E no denominador, você sempre vai escrever o que é real. Então, esse 1 centímetro aqui no meu desenho equivale a quanto na realidade? Equivale a 5 quilômetros. Está aqui, olha, 5 quilômetros. Então, você sempre faz assim, na parte de cima é a representação, na parte de baixo vai ser a realidade, vamos dizer assim. Então, é o seguinte, nós temos aqui unidades diferentes, tá? Então, eu tenho que converter esses 5 quilômetros aqui em centímetros, tá bom? Então, você lembra, olha só, você lembra, você tem aquela retazinha aqui, ó, você lembra que você tem o quilômetro, você tem o hectômetro, você tem o decâmetro, aqui você tem o metro, aqui você tem o decímetro e aqui você tem o centímetro. Então, quero fazer a conversão dos quilômetros para os centímetros. Então, vamos ver quantas unidades nós vamos ter que avançar aqui, né? Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5 unidades. Então, quer dizer que a minha escala vai ficar ó, de 1 para... Vamos lá novamente. 1, 2, 3, 4, 5. Acrescentar 5 zeros aqui. 4, 5, está aqui. Então, a minha escala aí é de 1 para 500 mil, tá bom? A alternativa correta é a letra E, ok? Espero que tenham gostado e até a próxima.